Olá, seja muito bem-vindo à Atualidade Cosmética Entrevista, feita em parceria com a Corolab. Meu nome é Raoni Kuzma e eu estou aqui com uma amiga muito querida, uma pessoa muito especial que eu já vou passar a bola, que é a Michelle. E eu já vou pedir a gentileza, conta pra gente quem que é você na fila do pão e também conta da Elos, que é incrível, as pessoas precisam saber quem que é esse negócio. Bom, olá a todas, todos e todes. Eu sou a Michele Siqueira, uma mulher preta, de cabelos crespos, armado, um brinco da África. Estou usando agora, né, um brinco com o formato da África, uma mulher negra, linda, dentro desse desenho. Estou vestindo uma blusa branca com algumas listras azuis, um pingente de um símbolo Inca e um batom vermelho. E alguns outros blush que agora a gente tem, né? Um pouquinho mais de acesso de acordo com a nossa pele. Mas enfim, eu sou uma mulher que acredita, de acordo com o último podcast que nós tivemos, né, Raoni? Que o que é beleza, para mim, beleza é ser livre. Sou uma mulher destemida, sou uma mulher guerreira, mas eu não quero ser mais guerreira, eu quero ser feliz, eu quero ser mais leve, me sentir mais segura. E é isso, liberdade e não ter medo, como nossos ancestrais já disseram. Elos Diversidade, ou Elos. Elos Diversidade é uma empresa, uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão para que a gente comece a ter ações e sonhar com uma sociedade mais sustentável de fato. Né? Acho que nós já sabemos o que tem que ser feito e aí eles vêm estudando muito para poder dar as mãos para aquelas pessoas que têm o mesmo propósito de colaborar para não só uma empresa sustentável, mas uma sociedade em si, e uma coisa depende da outra. A Elos nasceu recentemente, eu sou cofundadora juntamente com a Ludmila Campos, que é uma mulher incrível, e ela não está aqui, mas é uma mulher que representa muito e traz muito conhecimento em relação a amar o próprio corpo. Ela é uma mulher gorda e não é gordinha, tá? É gorda. Ela mesmo fala isso. E Perfeito. é um movimento também que a gente vem conversando, falando, porque nós temos muitas, muitas causas, né? Muitos grupos minorizados que temos que falar, e a eles é isso. Nós falamos sobre gênero, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, etnia e raça. Também estamos estudando sobre etarismo, refugiados, diversidade de corpos, ou seja, temos muito, muito trabalho, contamos com todos que estão ouvindo para que nos ajude com feedback, feed forward também, né? Ideias para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível e melhorar sempre o nosso trabalho. E esse trabalho, eu brinco às vezes, né? Porque eu nunca assisti Todo Mundo Odeia o Chris, mas às vezes eu tenho o alter ego Rochelle, né? Que já combina com Michelle. Eu falo que eu sou a Rochelle moderna. Eu não tenho Július, mas eu tenho dois empregos. Então, um dos empregos é como empregada em uma multinacional, que já tive a oportunidade de falar muito sobre diversidade, equidade e inclusão, inclusive, sou embaixadora lá em um dos grupos. E agora com a Elos, empreendendo, né? Aumentando aí a porcentagem de mulheres pretas empreendedoras no nosso país, que tem uma porcentagem bastante significativa, para mudar a atualidade, porque é tudo para ontem, o futuro, para nós e para quem estiver vindo, tentar deixar aí o caminho um pouquinho mais acessível, né? Porque já fizeram isso por nós. E tudo isso com muita leveza, com muita inteligência, com muita humildade, mas também com muita urgência, muita seriedade, né? Eu acho que nós devemos sim discutir todos os temas, e discutir não é brigar, para que a gente possa discutir outros assuntos. Nós somos um país maravilhoso, diverso, que
passou da hora de usarmos essa diversidade para termos aí uma qualidade de vida, evitar tantas barbáries que temos, ter mais inclusão em todos os ambientes. E isso tem a ver, sim, com beleza, isso tem a ver com cosméticos, isso tem a ver com tudo, porque a representatividade está em todos os lugares, né? E é isso. Você fez uma pergunta já, falei um monte. Não, está ótimo. E aí, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar, e até dando um parâmetro, acho que para a gente fazer essa conversa ser leve, mas também bastante provocativa, que é o seguinte. Se a gente pega, né, as altas lideranças, principalmente das grandes empresas que têm uma estrutura de vulto muito forte, né, e muito estruturadas. Estruturada é redundante, mas tem ali uma consolidação de uma cultura muito forte que a gente pode falar que de fato é o espelho do Brasil, ponto, né, se a gente pensar todo esse contexto. E basicamente é um branco hétero que criou o imaginário sobre o que é ser belo no Brasil, que não representa absolutamente ninguém, não entrega absolutamente nada para de fato quem faz parte do Brasil, e cria muitas vezes um mal-estar épico, porque não cria vínculo entre marca, produto, experiência e resultado final. Né? Então a gente começa a criar de fato uma jornada de inexperiência muito grande. Por isso que a gente tem um mercado basicamente estruturado por meio de commodity. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que falta para a gente ter redes, uma cultura, uma estrutura, empresas mais plurais, para além do textão, de fato plurais? E o que eles perdem em simplesmente ver a diversidade como um sujeito que executa e não pensa estratégia? Falta coragem, né? Porque eu acho que É isso. acho que falta coragem dos investidores se renderem ao resultado de tantas pesquisas, né? De tantos resultados numéricos, né? Eu sempre falo diversidade, equidade e inclusão, além de ser justo, é negócio. Falta coragem de quem está no topo da pirâmide, homem, branco, hétero, cis, dar espaço para pessoas diferentes dele. E ele não vai perder o espaço dele. Isso é para somar. Então, nós temos espaço para todo mundo. Não precisa ter medo. Talvez quem tem muito privilégio de maneira fácil, né, tem medo. Eu tento ser empática também com essas pessoas, me colocando no lugar delas, na condição delas. Eu sempre falo isso porque, né, por muito tempo eu falava empatia é se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro somente, é se colocar no lugar do outro na condição do outro. Se eu fosse um homem branco hétero cis e visse toda essa movimentação do mundo, né? Não vou falar do mundo todo, mas assim, muitos países estão falando sobre isso. No Brasil, a gente vê aí muita questão de raça, em outros países tem outras questões, mas coincidentemente o padrão de quem está no topo, né, é bem curioso. Mas voltando aqui para o Brasil, nós temos muitas pessoas competentes em todos os ambientes, todas as áreas, tanto que muitas das pessoas têm ido embora do país, ajudar a enriquecer outros países, porque não tem oportunidade aqui. Por falta de coragem de muitos não investidores, líderes, CEOs, quer que seja, né, quem pode decidir, incluir essas pessoas, terem medo. Ah, mas nossa, e é difícil, né, você lidar com pessoas tão diferentes de você. Né? São vários medos, eu acho. Medo de perder o privilégio, medo de dar errado, medo de dar certo, medo de não saber como, né, sair da zona de conforto, porque vai ter que pensar muito mais no que vai falar e como vai falar, já que não está mais naquele ambiente que só tinham pessoas como eles. Então, tem que ter coragem, tem que ter também disposição para sair da bolha, para poder aprender e parar de pedir que as pessoas fiquem sempre ali traduzindo o que elas precisam,
né? Aprender, por exemplo, eu falo negro ou preto, eu falo. Posso fazer essa piadinha? Eu não posso, não. A gente já passou da época de saber o básico, né? Outra coisa, por que nós não temos heads diversos como deveríamos, já que a porcentagem de diversidade é muito alta aqui no Brasil? Porque as pessoas não querem. Porque alguns anos atrás, concordo que era muito difícil encontrar, já que essas pessoas dos grupos minorizados demoravam muito para chegar nas universidades, para se formarem, se especializarem, mas depois de muita insistência e resistência, essas pessoas chegaram. E muitos movimentos chegaram também. E essas pessoas atualmente escolhem onde trabalhar. Elas escolhem as empresas que realmente fazem a diferença, que não colocam a diversidade somente no papel ou numa imagem que a gente vê claramente que está forçada ali para falar que fazer alguma coisa, ou, enfim, que colocam pessoas em cargos de poder, de decisão, porque é isso que a gente precisa para poder mudar o que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem hoje. E assim, quando a gente dá oportunidade para essas pessoas, mas oportunidade com respaldo, que a gente consiga ali desenvolver, né? Não é pegar uma pessoa, eu quero aumentar a taxa de mulheres pretas e falar onde eu me encaixo, na liderança. Aí você pega uma mulher preta, ótimo profissional, e coloca num cargo que não tem nada a ver com o perfil dela ali, ou joga de qualquer jeito, ou coloca só para colocar e aquilo dá errado e piora, além de acabar né, com aquele momento profissional da pessoa, faz de maneira errada. Outras pessoas da empresa vão achar que não funciona. Olha aí, tá vendo? A gente deu oportunidade, olha o que deu. Não é assim. Não são também. O que as pessoas têm que entender é que ao dar a oportunidade, né, que falta coragem dos líderes, dos seus darem oportunidade para as pessoas diversas em cargos de liderança e não exigir delas que sejam homens maravilhosos e mulheres maravilhas, enfim, super-heróis, heroínas, por estarem tendo a oportunidade de ser diferente num ambiente padronizado, né? Porque muitas vezes nem é aquele padrão, mas todo mundo tem que seguir o que um manda, né? O que está no topo. Então, temos pessoas preparadas, temos muita gente boa. Eu mesmo faço parte de um coletivo que tem, acho que quase 200 mulheres. Muitas escolhem empreender e nem fazer mais parte das empresas depois de tantos nãos que receberam e por também saberem que, por mais que tenham competência para ter um espaço, né, para mostrar seu trabalho com leveza e desenvolver, é muito difícil. Agora elas estão se apoiando e tendo próprio negócio e, enfim, LGBTQIA+, as mulheres, todos os grupos estão se fortalecendo. Depois de muita dor, de muita dificuldade, hoje a gente tem aí um fortalecendo o outro. E as empresas estão perdendo. As empresas estão perdendo inovação, agilidade na solução de problemas, estão perdendo para aquelas que já estão trabalhando com o tema de maneira verdadeira, né? Que é atraindo talentos, retendo talentos, envolvendo as pessoas, ouvindo as pessoas, o que elas precisam de ajuda, ou às vezes elas nem precisam de ajuda, elas precisam de espaço para falar, precisam ser ouvidas. Enfim, elas perdem para os outros que estão ouvindo, perde dinheiro, perde espaço no mercado e vão perder cada vez mais. Falando de uma maneira bem racional, sabemos que muitas empresas não investem no tema somente por ser justo, por ser ético. É porque dá lucro, é porque também vem um movimento aí da sociedade de buscar consumir de locais, de lugares, né, que elas se sentem representadas ou respeitadas. Então, esse movimento vai crescer cada vez mais. As pessoas mais novas que a gente já são muito mais desenroladas nisso, sabe? Sem que eles nem param para pensar. E acho que as crianças de hoje em dia também já têm um pensamento aí bem diverso, inclusivo, que vai fazer o mercado
acelerar essa mudança rumo à diversidade, só que nós temos que ter muito cuidado, né? Porque vamos ter um ambiente diverso, mas tem o treinamento para que isso aconteça, né? Senão, se nós não tivermos o letramento necessário, se nós não tivermos esse olhar para que acabe com os vieses inconscientes, nós vamos tirar de um problema de um lugar e colocar um pouco maior em outros. E não pode ter preguiça, né? Além de ter coragem, tem que ter uma disposição para fazer acontecer. Tem que estudar, tem que entender o lado do outro. Não precisa concordar, mas precisa respeitar. Então, a partir do momento que nós tivermos também pessoas que são treinadas, pessoas especializadas em contratar pessoas diversas, encontrar onde estão essas pessoas, quem são as pessoas prontas para aquele cargo X, as coisas mudam. Agora, se a gente focar sempre na mesma faculdade, naquele mesmo intercâmbio, aquela pessoa daquele mesmo condomínio, não vai mudar, né? Então, tem que entender, vai no dicionário, busca o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão, depois a gente fala de meritocracia. Muito bom. E é esse ponto, um dos pontos que eu queria pegar, porque eu acho que foi muito legal o que você falou, e dois pontos que eu acho interessante que servem de alerta, e que basicamente é o seguinte: um, se vocês não respondem uma demanda que é real e gigantesca, as próprias pessoas da demanda real e gigantesca vão criar suas soluções. E isso vai fazer com que as empresas que não estão dando atenção perder uma margem, um pedaço de mercado e uma atenção de carteira gigantesca. E isso, de fato, é burrice. Estrategicamente, é burrice. E o outro Sim. ponto que você colocou que eu acho bem interessante, e aí eu queria até, para a gente ir nesse ponto, eu não sou muito fã de guru, mas tem uma frase do Drucker que é muito interessante, que é a cultura engole a estratégia no café da manhã. E fica muito claro que eu gosto muito dessa frase, porque assim, a gente não consegue falar que é diverso só no textão, só na imagem, sem pensar como é a estruturação de uma cultura diversa para não só falar que existe, mas para acolher da forma adequada e potencializar uma performance organizacional que saia da teoria. Né? Como é que você enxerga hoje a cultura de diversidade? Porque assim, é o óbvio que precisa ser dito, e eu acho que muitas vezes precisa ser muito dito e dito sempre. Acolhemos da forma adequada? Pensando num ambiente que cada hora você tem mais burnout, cada hora você tem um turnover tão gigantesco, e isso afeta a venda, isso afeta a performance, isso afeta a qualidade organizacional. Como é que está a maturidade das organizações pensando em uma cultura que seja realmente diversa com uma visão minimamente sistêmica, que vai do onboarding ao dia a dia? Olha, pelo que eu tenho visto e conversado com várias pessoas, porque, óbvio, a gente acaba se aproximando de pessoas que estudam o mesmo tema. Estou terminando um curso de extensão na USP, então, um MBA que eu acabei, que era Desenvolvimento Humano de Gestores, e a gente falava sobre diversidade, então tinha diversas empresas enormes lá, e eu vi que a casca do ovo ainda não foi quebrada, sabe? Tá dando uma trincadinha assim, tá bem lento. E aqueles que quebram a casca do ovo, tô inventando aqui um negócio, né? Uma explicação. Já quer sair voando e, e não voa. Cai, o tombo é fatal. Por quê? Porque precisa entender qual o cenário da empresa, independente do tamanho dela. Onde estamos, o que temos, como é que é. Nós temos aqui uma empresa que tem 10 pessoas, essas 10 pessoas têm 10 homens brancos, héteros, cis, que estudaram na mesma universidade, nanana, e a gente quer que seja inovador, a gente quer inovar, a gente quer brigar com o mercado. E tem sim diversidade de gênero para poder ocupar um dos cargos de liderança lá, mas não é feito. Por quê? Mas é que discutir isso, né? Acho que não é uma coisa que a empresa tem que discutir, é sim. Então, primeiro tem que fazer um mapeamento ali, um censo, como é que está a sua empresa, né? Ela está de acordo com o mercado que nós temos, com a sociedade? 99% não está.
estou falando 99%, não sei exatamente, mas a maioria, né, não está, não tem essa representatividade aí de acordo com a sociedade. Segundo, eu estou disposto a fazer o quê? Até onde eu posso ir? Porque não dá para você entregar uma cartilha, olha, isso aqui é da diversidade, segue isso aqui certinho, e beleza, sendo que cada empresa tem um perfil diferente, tem uma cultura diferente. Todo mundo, foi o que eu comentei no congresso que eu participei, tinha muitos advogados, ambientalistas, etc. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo consegue colaborar para trazer para dentro da empresa diversidade, equidade e inclusão. E o que dá para você fazer hoje? O que dá para você planejar para fazer amanhã, até 2030, que tudo é até 2030, né? Para poder ter um resultado melhor, né? Para sair do papel. Talvez eu não consiga contratar ainda, porque nem tem, né, uma rotatividade muito grande de funcionários. Eu já ouvi isso de um diretor de uma área onde eu trabalho. Mas você pode ajudar a desenvolver outras pessoas, a treinar outras pessoas para substituir quando for necessário. E principalmente, desenvolver pessoas, independente seja para sua empresa ou não. Desenvolver para o mercado, por que não? Um funcionário que é super bem, um empregado que é super bem acolhido, ele vai fazer propaganda dessa empresa em outra, seja concorrente, vai levar aquilo para sempre, né? Então, olhar onde está, aonde quer chegar e o que precisa fazer. O que dá para fazer? Porque também muitas empresas falam, a gente tem que criar métricas para não falar cotas, etc. E fica, a gente tem que e nunca desenrola nada. Então começa pequeno, mas comece. E comece com seriedade. Envolva pessoas que saibam o que é necessário. Não sei se a pessoa. Não tem ninguém aqui que é capacitado. Tem milhares de empresas aí capacitadas, empresas que, né, consultorias gratuitas, consultorias com preço que eu acho errado, consultorias, né, com preço muito acessível e outras que cobram muito alto, tem para todos os gostos. Então, dá para fazer. Assim como hoje em dia nós temos pessoas preparadas para ocupar esses lugares, as empresas também têm todos os recursos possíveis para desenvolver o seu clima organizacional para receber essas pessoas, para manter essas pessoas e para mudar o perfil. Então, não sei se eu te respondi, se eu falei alguma coisa, me fale. Mas eu acho que é isso, falta saber parar de fazer para inglês ver, sabe? Vou fazer, mas não, parar de fazer para inglês ver. Porque o cancelamento está aí também, né? Quando as pessoas percebem que as empresas internamente não é assim que funciona, apesar, né, na TV ou qualquer outro publicidade parecer. Hoje o acesso à comunicação é muito rápido, né? Claro que a gente também tem muitas inverdades, mas é muito rápido, é tudo muito rápido. Então a gente tem que ser rápido também nas ações. A gente tem que ser rápido para poder atualizar aí a nossa gestão, para saber lidar com essas pessoas, para saber ouvir, para assumir que está errado. Deu certo até tal momento, deu, porque, né, num país patriarcal, nananã. Agora nós estamos mudando tudo. Querendo ou não, está mudando. Pouquíssimas pessoas dos grupos minorizados têm muito dinheiro, mas algumas já têm. E as que têm consciência disso, independente do grupo minorizado, ela vai reforçar isso, ela vai investir em quem acredita e faz isso. E os empresários inteligentes, as empresas inteligentes, estão investindo nisso, porque eles querem sair na frente, né? Perfeito. E uma coisa muito legal que eu acho que você deixa muito claro, isso eu acho muito bacana ouvir, que consciência não muda comportamento. Né? O que muda de fato é tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer. E dar resultado, como você bem disse em toda a nossa conversa. Minha amiga, caminhando para o final, com um pesar muito grande, eu queria te pedir 3 gentilezas. Primeiro, como é que a gente acha a Elos? Onde a gente acha, onde a gente acessa, como o pessoal chega em vocês? Elos ou Elos Diversidade, Elos porque é um pronome neutro, e Elos porque a gente cria Elos com todos os assuntos que nós temos acesso.
com Raoni. No lugar onde eu estou num hostel muito bacana, que eu vou compartilhar na rede da Elos, porque é um hostel com acessibilidade, difícil encontrar. Então, todos os lugares e pessoas que eu conhecer que têm um propósito muito parecido com a Elos, né? Eu não falo nem de AI, que é igual, a gente gosta, mas tem esse Uhum. propósito de mudança, de inclusão, diversidade, equidade, nós vamos abraçar e divulgar e indicar. A Elos encontra nas redes sociais como Instagram, elos.diversidade. Nosso e-mail é elos.diversidade@gmail.com e no LinkedIn é elos-diversidade. Bem fácil, é bem colorido, cada letra tem uma cor, tem uma carinha ali que a gente vai mudar bastante, tem bastante novidade vindo por aí, não é só a consultoria, que já é muito para duas pessoas, ok, que trabalham, que dão empregos, mas nós temos muito amor e para nós não é um trabalho, é o que nos dá prazer e nós vermos pessoas que, por mais que faltam muitas pessoas para buscar isso, tem, como nesse congresso que eu participei, como o Theo Vanderloo, que já me ajudou bastante, que é um homem branco, mas que realmente fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e dar espaço para as pessoas, porque se quem está no topo não dá espaço, a gente também não chega. E é uma pessoa visionária, e também as pessoas, os grupos minorizados que dão as mãos, que ajuda aquele que talvez ainda não se sente confortável de falar, pode vir que a gente já deixou aqui um caminho um pouquinho menos difícil, vem trazendo os outros, né? Perfeito. E aí, as últimas duas dicas, padrões e quase um chavão aqui. Minha amiga, que dica você daria para quem ouviu você e falou, cara, eu gostei muito e eu preciso, e eu quero agora dar o próximo passo? E depois, que puxão de orelha você daria para alguém que ainda acha que isso é uma história fofa? Olha, para quem quer dar o próximo passo, quer fazer de verdade, busque, mas busque de verdade também, porque vai encontrar muita opção. E pense primeiro o que quer, o que você quer, antes de envolver outras pessoas, antes de talvez criar algo que talvez você queira desistir no caminho porque dá muito trabalho, ou porque qualquer coisa. Seja decidido. Entenda o propósito daquilo, né? Uma frase que eu ouvi em um evento virtual, que eu não lembro o nome, que gostei muito é: o que o seu consumo alimenta, né? Quem são seus fornecedores? Quem são os seus prestadores de serviço? Quem são os seus clientes? O que você quer? Você quer um mundo mais justo? Você quer um mundo mais sustentável? Né? E eu acho que não é nem querer, é necessidade, porque tudo é finito, então a gente tem que mudar para ontem. Mas o que de fato você quer e está disposto a fazer? Seja sincero. Seja sincero com você mesmo, porque o pouquinho que fizer com sinceridade vai fazer uma grande mudança. Então, isso é para quem está querendo buscar. Busque a Elos, busque outras consultorias, tem muitas boas. Nós, por exemplo, da Elos, somos especializadas em alguns temas, não em todos, mas nós temos parceiros. E o intuito é justamente isso: ajudar as pessoas a entrarem nesse círculo aí do bem, para que a gente pare de falar sobre isso e comece a colher os frutos da diversidade, né? Que a gente não precisa mais brigar tanto para a equidade, porque naturalmente isso vem acontecendo. Claro que eu não estarei viva aqui para ver, infelizmente, mesmo sendo muito otimista, mas precisa começar hoje para algum dia chegar. E um puxão de orelha, acho que eu já falei isso alguma vez, mas acho que precisa muito. As pessoas precisam se posicionar, independente do grupo que ela faça parte. Que ela lembre que ela faz parte da sociedade, que nós somos um só. Então, se a gente não se preocupar com o outro agora, vai chegar um momento que ninguém vai se preocupar com a gente. Nós precisamos mudar a nossa sociedade. E nós mudamos a sociedade dando qualidade de vida para que as pessoas vivam e não só sobrevivam. E atualmente a gente tem visto coisas aí terríveis e normalizado isso. Não pode.
Não é porque não fui eu que fiz diretamente aquilo que não tem responsabilidade. Então a gente tem que parar de fechar os olhos, fazer algo. E outra, não ficar dando. Não é esmola que eu quero dizer. A gente tem que dar oportunidade para que as pessoas possam viver independentemente. Não criar algo que elas fiquem ali dependendo de doações, etc. Claro que atualmente precisa sim de doações, precisa de tudo. Precisa de doação, precisa desenvolver, precisa dar oportunidade, precisa acolher, né? Mas tente desenvolver as pessoas para que elas possam andar, né, sozinhas e também semear essa ideia para que a gente tenha aí mais, mais amor, mais, por mais que seja aparentemente bonito falar de amor, é necessário, porque se a gente não tiver, a gente não acredita que pode ter mudança. Porque é tanta coisa não legal que acontece a todo momento, e eu não vou falar isso óbvio agora, mas daqui um tempo, você vai saber porque eu tô falando isso. Esses últimos dias eu passei por situações bem legais profissionalmente, mas pessoalmente eu passei por uma crueldade muito grande que ainda estou me restabelecendo. Espero um dia falar com você sobre isso, trazer esse assunto à tona. Mas ainda assim eu não vou desistir de caminhar aí com mais amor e não ser prisioneira do medo, entendeu? E o medo é fraco, e a gente precisa de coragem para continuar aí. É isso. Perfeito. E não desista nunca, porque a sua ação vai transformar a vida de muita gente que só está esperando você de fato chegar próximo e fazer Obrigada. o que você tem que fazer, o que você se propôs, que é uma competência que chega a ser irritante para os que conhecem você. Então não desista nunca, meu amigo. Você é um exemplo. Obrigada, 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 obrigada pela oportunidade e obrigada por você também trazer pessoas para falar, ouvir. E um dia eu vou falar serena como você. Por enquanto eu sou assim mesmo, meio agitada, mas eu tô feliz. Ah, que bom, isso que importa. E aqui é puro vinho, então não tem como não falar de forma tranquila. Mas, meu amigo, eu queria te Entendi. agradecer imensamente. Eu espero que você tenha gostado, porque foi muito incrível ouvir tudo o que você falou. E se você quiser deixar uma palavra final, fica super à vontade. E aí, são uma pessoa que não gosta de falar, né? Tem tanta coisa para falar. Palavra final. Primeiro, mais uma vez, obrigada. Eu não treinei, não sabia exatamente da pauta, mas o Rony, ele deixa a gente. Eu falo o seu nome certo? É Raoni ou É Rony? isso, Raoni. Rony, tá. Que às vezes, né? Mas que as pessoas também não tenham medo de exigir o seu lugar, a sua liberdade, o seu espaço. A gente vem aí falando e brigando para exigir espaço, mas a gente também precisa que as pessoas cheguem, que as pessoas venham, ocupem e que conheçam a sua história, porque a gente não conhece. Muitos de nós não conhecemos, não sabemos de onde viemos. Sabemos onde estamos e não devemos nos acomodar na situação que nos encontramos. Então, o que me deu, o que veio no meu coração hoje foi isso. E cuidem uns dos outros de maneira leve, para que não fique, para que ninguém fique sobrecarregado, porque às vezes um pouquinho de atenção pode salvar a vida de muita gente. É isso. Perfeito, perfeito. Então, minha amiga, queria te agradecer mais uma vez e agradecer também a você que ficou até o fim dessa entrevista. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essa para vocês. Até já!